De certa forma, só o povo do Evangelho, de Jesus até Constantino, é que viveu de outro modo. De Constantino para cá, nós tivemos o cristianismo, que não tem nada a ver com Jesus. Você tem gente de Jesus e gente do Evangelho no cristianismo. Tá. Mas o cristianismo em si A é a instituição. negação do que Jesus ensinou. Você vê o pobre do Papa Francisco, o sacrifício que está fazendo lá para parecer com Jesus. Até para tirar um anel pomposo, o cara tem dificuldade. Da tradição. Tradição. Ele está ali fazendo das tripas coração para ver se diminui o gap entre a Cúria, o Vaticano e a instituição católica e o Jesus do Evangelho. Pelo menos nele ele quer que Jesus seja visto na sua simplicidade, na sua ternura. Mas o gap é enorme. O Cristo que disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, se você quer me seguir, você tem que estar preparado para as consequências. Ele não está presente em nenhum desses ministérios aqui. O cara vai de jatinho, avião, helicóptero, carros poderosos, contas bancárias extraordinárias. Quando eles estão falidos, eles estão riquíssimos ainda. Não tem nada a ver com Jesus. O que eles ensinam é ódio, é raiva, é preconceito, é intolerância. Então, tem que passar pelo crivo de Jesus, não só o Velho Testamento, mas o próprio Novo Testamento. Por quê? Porque Paulo era um homem dos dias dele tentando fazer tudo para fazer os cristãos greco-romanos e judeus virem para o Evangelho. Mas uma das coisas mais difíceis de se quebrar é a cultura, especialmente a cultura religiosa. Então, por exemplo, eles viviam num mundo de escravos, de donos de escravos, de mulheres objeto, que tinham que ser seres subservientes, homens completamente truculentos, maltratadores de esposas e proliferadores de mulheres e de casa, onde todo mundo estava a serviço, concubinas e tudo mais, filhos assim que tinham vínculo genético, mas não afetivo na maioria das vezes. Então Paulo vem e ele repete isso. Em Cristo não há nem homem nem mulher. Isso em si, hoje em dia, já devia acabar com essas 50 tons de gênero que a gente tem por aí. Em Cristo não há nem homem nem mulher. É igualdade total. E não há. E o que quer que esteja entre eles. Se não há homem nem mulher, o que é que há então? O que tem que haver é ser humano, gente boa. O que tem que haver é fraternidade. O que tem que haver é acolhimento. O que faz um homem homem é ser humano. O que faz de uma mulher mulher não é pepeca, é ser humana. E é isso que faz da gente quem a gente pode se tornar, embora muitos de nós não sejamos ainda. Sejamos só projeto de um desejo. Em Cristo não há nem escravo, nem liberto, nem senhor. Ele vai dizendo, em Cristo não há sexismo, em Cristo não há gaps sociais, econômicos para serem validados e fixados como imutáveis, e em Cristo não há etnicismos, supremacismos étnicos. Não há arianismo, não há supremacismo branco, não há nenhum desses orgulhos. Todos os seres humanos deveriam ser só humanos. Aí ele diz, não há hebreu, não há judeu, não há grego, não há romano, não há celta. Ele cita uma quantidade enorme de etnias. Sem Cristo não existe nada disso, ele é o Cristo universal, e de todos os seres humanos, de quem quer que creia. Aí, sobre gênero, em Atos 8, tem uma história singela, mas linda, a meu ver, de um cara que vem da Etiópia, que era chefe do tesouro de Candace, rainha dos etíopes,
e que vai adorar em Jerusalém, porque Salomão fez filhos etíopes com a rainha de Sabá. E isso é verdade, não é lenda. E a rainha de Sabá foi com o filho que ela teve de Abraão, que alguns botam o nome de Menaleque, para a Etiópia. Tanto é que a Etiópia, depois de Israel, é o lugar da terra com a maior tradição judaica planetária. E aí tem tabernáculos, tem arcas da aliança, tem tudo de 3.000 anos atrás. E aí, conclusão, os próprios judeus do rabinato reconheceu que os negros etíopes, os felachas, eram descendentes de Salomão, portanto eram judeus. Se você chega em Israel nos últimos 35 anos, está cheio de judeus negros servindo ao exército, são judeus de fato. Então, quando ouve Paulo dizer que não pode ter esse etnicismo de nenhuma natureza, isso recai sobre as políticas mais contemporâneas. Não é? O Trump, com o seu supremacismo branco. Aqui no Brasil, não se diz que é supremacismo branco, mas são supremacismos morais, religiosos e de outras naturezas que em Cristo não há. Paulo, no entanto, mesmo dizendo isso, ele diz, bom, eu lido com esse mundo real. E aqui tem escravo e tem senhor, tem isso e tem aquilo. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Tem gente com 2 mulheres, com 3. Aí, nesse último caso, ele ensinou os caras, quem fosse ser pastor ou bispo da igreja, tinha que ser marido de uma só mulher. Porque na congregação de gente que tinha se convertido dos movimentos pagãos anteriores, tinha gente com 2, com 3 ou com 4 mulheres. Ele não queria destruir famílias. Então, cuide bem da família que você trouxe com você. Agora, nós estamos apresentando um novo modelo familiar e o bispo é a referência. E ele tem que ser marido de uma só mulher para constituir uma família singela, que é o que a gente gostaria de ver, que foi como Jesus ensinou, foi uma família singela. Pode ser de homem com mulher, ou pode ser... Jesus mesmo acabou com a história do DNA na família. Não lembra quando Maria, lá em Marcos 3, ouviu dizer que Jesus estava curando todo mundo na região da Judéia e os irmãos malucos com ele? Aí ela disse, vamos prender esse menino. Está lá em Marcos 3, o pessoal que não quer ler. Vamos prendê-lo. Aí saiu Maria com os irmãos de Jesus, corda, tudo mais. Chegaram, estava Jesus dentro de uma casa com uma multidão do lado de fora e um povo dentro. Aí vem alguém lá e disse assim a ele, tua mãe está aí. Tua mãe e teus irmãos estão aí te chamando lá fora. E já com aquele tom, né? Cuidado, cara. Aí ele falou, o quê? Aí o sujeito disse, tua mãe e teus irmãos. Ele disse, minha mãe e meus irmãos? Meus irmãos são esses e minha Olha mãe. aqui, ele diz, e o texto de Marcos dizia, olhando ao redor, em cada um disse, eis aqui minha mãe, minha irmã, meus irmãos, porque minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus e a praticam. Caramba. Na cruz, quando ele está morrendo, só tinha um discípulo ali perto, que era o João, o mais novinho. E Maria, com algumas outras mulheres. Mulher sempre encara muito mais a pesada, né? Exatamente. Na hora que aperta, são as mulheres. Parto da cruz, é a mulher que fica. E João estava ali, meio do ladinho de Maria. Aí Jesus, de cima, assim, quase sem conseguir falar, falou para Maria, eis aí o teu filho. E olhou para João e diz, eis aí a tua mãe. E o texto de João diz que daquele dia em diante João a tomou como mãe e a levou para sua casa. Caramba. E a tradição diz que eles estão sepultados, Maria está sepultada lá entre Éfeso e Mileto, na Turquia. Esse é, obviamente, a sepultura é uma tradição, mas a história é fática, de que João... e ela tinha um monte de filhos e filhas. Então, Jesus quebrou o dogma da paternidade por DNA,
A gente é pai e mãe de quem a gente ama e de quem ama a gente. Então acaba essa história de que, hoje em dia, com engenharia genética, acabou a história do esperma e do óvulo. Você faz in vitro, você faz do jeito que você quiser e daqui a mais 10 anos você vai fazer com sangue, você vai fazer com qualquer coisa. Já não será mais o gênero físico, orgânico, que vai determinar a possibilidade de que surjam famílias de outro tipo e de outro modo. E quem não estiver preparado para viver no mundo nessa natureza, vai virar evangélico troglodita, como a gente está vendo agora, nesses dias, essa expressão nefasta de obscurantismo que os evangélicos estão praticando. Qual a expressão? É essa, o cara apoiar o governo Bolsonaro. Achei que era uma expressão que estavam... Não, apoiar um negócio desse. Estão comprando armas, eu tenho visto teólogo presbiteriano dizendo que não só tem arma, mas está pedindo porte. Caramba. Pô, eu estou vindo aqui nos anos 90 de campanha de desarmamento, que eu comecei no Rio com o Betinho, e desarmamos um monte de gente, tráfico me deu a R15 como símbolo de boa vontade, que não queriam. Os caras dizendo, por que não legalizam isso tudo que acaba essa guerra? E eu tenho opiniões consideradas muito heterodoxas a esse respeito. Eu não creio que essa guerra contra o tráfico vá ser jamais vencida. Eu acho que ela nem foi feita para ser vencida. Não, ela foi feita para ser mantida. Perpetuada, claro. Para trocar, como a bebida alcoólica nos Estados Unidos, na década de 30, atingia a elite. Então eles pegaram o mesmo ban da legislação americana e jogaram em cima da cannabis, que era cultivada amplamente, sem nenhum problema. Eu vejo documentários aí do tempo da Rainha Vitória, com o narguilé fumando cannabis. A Elizabeth novinha também. Todo mundo. Aí de 1930 para cá, virou. Nos Estados Unidos, especialmente, porque a Europa nem entrou tanto nessa obsessão, mas nós aqui no subdesenvolvimento latino-americano compramos um problema que diminuiria em 90% se nós não tratássemos isso como uma questão de segurança e sim de saúde pública. Porque tem uma conta que eu não sei se o Mandíbula tem de cabeça ou de acesso à internet. Ele pode ver aí. Olha só, Mandíbula. Veja, mais ou menos, quantas pessoas morrem por ano de overdose de drogas no Brasil. E depois veja quantos são mortos na defesa da droga no morro e quantos são mortos no ataque de segurança da polícia. Entendi. E você vai ver que a soma é muito, muito, muito maior do que o problema que eles estão pretendendo evitar. É como você pegar um camelo para lutar contra um mosquito. Mas todo mundo sabe disso. O problema é que a religião não deixa passar no Congresso Nacional. Porque se fosse uma questão de matemática social... Era fácil. Era fácil, é só ver o que é que mata mais e o que é que mata menos. Então vamos matar menos. Vamos fazer menos gente morrer. E vamos educar as próximas gerações, porque também isso não muda do dia para a noite. Então, vamos educar, vamos conversar, faz disso matéria de aula, ensina, começa. Aí você vai a Amsterdã, você vai ao Arizona, vai ao Colorado, vai hoje na Califórnia... E tá tudo normal. É boutique. Não virou. Você chega lá e não criou nenhum problema. Um apocalipse zumbi. Não, não criou. Nem cria. O que cria é a proibição. É Moisés, de novo. É o Velho Testamento. Mas eu queria voltar para a linha temporal só para entender que aí vem essa instituição. Ou institucionalização. Isso, institucionalização da igreja, até o ponto que aquele rompimento do protestantismo, falar tá tudo errado e acontece essa cisão. Por que acontece? Em que ponto acontece? Aconteceu naquele tempo, no século XVI, porque a Igreja Católica tinha se tornado uma espécie de universal do Reino de Deus há muitos anos.
A Universal não está fazendo nada senão repetir o catolicismo. Ali tem um pouco de catolicismo medieval, tem um pouco de cada coisa, tem um pouco de espiritismo popular, tem um pouco de espiritismo kardecista, só não tem a reencarnação, mas tem vezes que você vê os pastores de branco dando passe, essa coisa, tem tudo ali. Aquilo é uma amálgama das mais sofisticadas do ponto de vista sincrético. Então, no século XVI, a Igreja Católica estava vendendo perdão de pecados. Os indultos. E os indultos, as indulgências. E aí era só rico que comprava e era para construir a Basílica de São Pedro, para terminar com glória e pompa. Lutero era um teólogo católico, versado em hebraico, grego, estudioso, professor na universidade, e um cara que lia os textos do original, via aquilo tudo e dizia, não, isso não faz sentido. Ele não era um cara do Velho Testamento, embora fosse profundo conhecedor, mas ele era um cara que dizia, olha, se a palavra de Jesus for falada, nem que seja por um cachorro, a palavra é de Jesus. Então... Porque nas igrejas não se incentivava as pessoas a lerem o Novo Testamento. Não, e nem a maioria não sabia ler. Quando ele traduziu, quando ele rompeu com a igreja, ele foi rompendo devagar, não foi também do dia para a noite. E ele tentou mudar de dentro primeiro. Tentou começar de dentro para fora. Quando ele viu que não dava, e aí começaram a persegui-lo para eventualmente tirar-lhe a vida, o que aconteceu foi que ele disse, não, eu vou traduzir o Novo Testamento e vou traduzir a melhor versão que eu consiga e para o alemão e vou botar na mão dos que sabem ler. Recebeu uma ajuda política enorme de príncipes que tinham interesse na ruptura com o antigo Sacro Império Romano, que dominava até a Inglaterra. Todo mundo queria romper, mas não tinha meios de romper. Entendi. E aí o Lutero foi uma razão extraordinária para o rompimento. Tinha transfundo de natureza política. E econômica. E econômica. E de poder, até de banalidades. Tipo, tive um filho com uma mulher que é estéril. Quero ter outra mulher. No catolicismo não podia. No protestantismo, Lutero mesmo, logo que se libertou, casou. E ele não tinha tanto problema assim com um cara namorar uma menina e comer ela. Ele não tinha esse problema todo. Ele dizia, sexo é uma coisa muito linda, muito boa. Agora, como você é responsável, você não quer fazer filhos sem paternidade, sem cuidado, eu aconselho a que todos se relacionem com isso em mente. Você lê isso nos livros de Lutero, você lê nas conversas dele com Melanchthon, e é tudo tão claro. Aí, pois bem, houve a ruptura, ele tinha razões originais não políticas, ele queria, o olhar dele era espiritual, mas o pessoal utilizou o que quis e ele viu que aquela utilização pelo menos protegia. Aí teve todo um trabalho de alfabetização na língua alemã e aí coincidiu com Steve Jobs, com Gutenberg. O Steve Jobs da época. Da época. Com Gutenberg, ó, imprimindo, fazendo o livro todo amarradinho, distribuindo nas comunidades e o pessoal aprendendo a ler. Aqui, agora eu tô lendo o que o padre estava falando. Eram iPads. Não era bem assim o que está escrito aqui. O cara estava lá com o iPad dele. Mas ele dizia que cada um tinha que ler e ter a própria interpretação, é isso? Ele dava... uma das doutrinas do protestantismo é o sacerdócio universal dos crentes. Ou seja, o direito de cada pessoa ler e interpretar. O que era insuportável para a estrutura. De uma porta que era o sacerdote. Só através dele. E qualquer interpretação fora dele, se não coincidisse com a dele, era um equívoco. Era uma heresia. Total. Então, meu Deus, foi uma heresificação total da Europa. Mas como foi esse impacto? Teve uma... Mudou tudo. Mudou tudo. A ciência. Ah, é? A Igreja Católica perseguia a ciência. Até então. Matava.
O protestantismo era científico. Tá. O protestantismo ensinava que toda ciência verdadeira era de Deus, assim como toda escritura inspirada era de Deus. E que Deus tinha escritura inspirada em letras, num livro, e tinha palavra inspirada no exemplo e na vida, e tinha a palavra universal, que só era entendida nos seus oráculos quando a gente entendia a ciência física, biológica e as ciências da época, né? Se fosse hoje, seriam todas as ciências.